Macron anuncia planos para enviar tropas europeias para a Ucrânia caso haja tratado de paz com a Rússia. Ataques russos em zonas residenciais ucranianas fazem dezenas de feridos depois de ter sido alcançado um acordo de cessar-fogo no Mar Negro. A Comissão Europeia prepara a resposta às tarifas aos carros importados anunciadas pelos Estados Unidos. A ação pode fazer escalar a atual guerra comercial. Zelensky tem pedido garantias de defesa a longo prazo e a chamada coligação dos interessados deu-lhe uma primeira resposta. Surgiu na reunião em Paris, que juntou representantes de quase 30 países, além dos líderes da NATO e da União Europeia. O presidente francês anunciou planos para enviar forças de segurança europeias para a Ucrânia no caso de um tratado de paz com a Rússia. Macron diz que estas tropas estão preparadas para responder a eventuais ataques russos. Le Premier ministre britannique et moi-même donnions mandat à nos chefs d'état-major des armées pour qu'une équipe franco-britannique puisse être déléguée dans les prochains jours en Ukraine et puisse travailler de manière très étroite avec nos partenaires ukrainiens qui ont acté également ce mécanisme pour préparer justement dans tous les domaines le format, ce que sera le format de l'armée ukrainienne de demain. Para um cessar-fogo no Mar Negro, Putin exigiu o levantamento das sanções financeiras impostas pela União Europeia. Mas Zelensky pede a Bruxelas que não baixe a guarda. No lifting any kind of sanctions until Russia will stop this war. And I think more pressure on it, more packages of sanctions. This is important. Os Estados Unidos têm mediado os esforços para pôr termo aos combates. No entanto, para já, Moscovo e Kiev ainda estão muito longe de uma trégua total. It's a much-awaited announcement that's been in the works for weeks now. French President Emmanuel Macron unveiled the outline for a reassurance force from several countries that would intervene in Ukraine in case of a peace treaty with Russia. But there's still quite a lot of uncertainty surrounding this announcement. First of all, we don't know which countries are willing to participate and how much they are willing to give. The French president did admit that the decision was not a unanimous one. We also don't know what sort of equipment will be used and exactly how many troops will be sent. And another important factor is that Macron insisted that these troops will not be there for peacekeeping purposes, but rather to provide the Ukrainian army with long-term support and reassurance. So in that case, what happens in case of a new Russian attack? One thing is clear is that the Kremlin has repeatedly said that any sort of intervention would lead to a direct conflict. Pelo menos 12 pessoas ficaram feridas, entre elas uma criança de 12 anos, num ataque aéreo russo na noite de quarta-feira à cidade ucraniana de Kharkiv, de acordo com as autoridades locais. Os ataques atingiram infraestruturas civis e provocaram pelo menos 4 incêndios que causaram danos em vários edifícios, incluindo uma fábrica, de acordo com o Serviço de Emergência ucraniano. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou através de uma publicação nas redes sociais que as cidades de Sumy e Dnipro também tinham sido atacadas pela Rússia. A ofensiva russa atingiu também a cidade de Oktirka, na região de Sumy, durante a noite, provocando um incêndio que causou danos em vários edifícios. Os ataques aconteceram enquanto estavam a decorrer conversações de cessar-fogo entre os responsáveis norte-americanos e russos na Arábia Saudita. Segundo as autoridades locais, não foram registadas vítimas. O secretário-geral da NATO, Mark Rutte, avisou a Rússia que a aliança estará sempre ao lado da Polónia ou de qualquer outro país membro e que a sua reação a um eventual ataque seria devastadora. Um aviso que fez no contexto de uma visita na quarta-feira a Varsóvia. If anyone were to miscalculate and think they can get away with an attack on Poland or on any other ally, they will be met with the full force of this fierce alliance. Our reaction will be devastating.
This has to be very clear to Vladimir Vladimirovich Putin and anyone else who wants to attack us. No passado, Rutte tinha já avisado que Moscou poderia lançar um novo ataque na Europa até ao final da década. Já o primeiro-ministro polaco agradeceu o apoio do secretário-geral da NATO e apelou a que a aliança esteja pronta para os diferentes cenários que possam advir das negocjacjach dos Estados Unidos com a Rússia e a Ucrânia. Nasz wpływ na te negocjacje jest ograniczony, powiem delikatnie. Więc musimy tym bardziej jako NATO, my jako Polska, być przygotowani na scenariusze, które nie są przez nas w 100% pisane. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte podkreślał, że Polska jest cenionym sojusznikiem już od 26 lat i stanowi przykład dla pozostałych krajów członkowskich, przeznaczając na obronność 4,7% PKB. Mark Rutte podczas swojej wizyty w Warszawie spotkał się także z prezydentem Andrzejem Dudą oraz szefami resortów obrony oraz spraw zagranicznych. Wygłosił także wykład w Warszawskiej Szkole Głównej Handlowej. Z Warszawy Aleksandra Gałkareczko, Euronews Polska. Continuam os esforços nas buscas para encontrar os 4 soldados norte-americanos desaparecidos na Lituânia, depois de na quarta-feira ter sido encontrado submerso numa zona de pântano o veículo onde seguiam. Os soldados desapareceram na terça-feira, perto da fronteira com a Bielorrússia, durante um exercício de treino. O veículo foi encontrado a 5 metros de profundidade depois de ter sido drenada água suficiente para escavar. Amerikiečiai informavo, kad vis tiek visą naktį taip pat tęsė paieškas ir aplinkinėje vietovėje, nes bet kokie scenarijai vis tiek dar laikomi galimais, kol mes nematome transporto priemonės, kuri yra tikrai ne 1 metrą smigusi, tai mes negalime patvirtinti, ar transporto priemonėje yra kariai. Tanto as tropas lituanas como as norte-americanas juntaram-se às buscas descritas como uma operação altamente complexa. As our Secretary of Defense has said, we will not rest until our troops are found. You can see that it is technically a very difficult recovery situation. I want to thank the Lithuanian government, the authorities and all that are out here helping in the recovery. A ministra da Defesa lituana manifestou esperança de que as operações decorram sem problemas e disse que havia sinais positivos nos esforços de salvamento em curso. O presidente norte-americano Donald Trump impôs uma tarifa de importação de 25% sobre os automóveis e peças automóveis que entram nos Estados Unidos. As tarifas entram em vigor nos dias 2 e 3 de abril. As taxas sobre peças começam a ser aplicadas em maio ou mais tarde. Anywhere from $600 billion to $1 trillion will be taken in over the relatively short-term period, meaning a year from now. Após o anúncio, as ações nas bolsas norte-americanas caíram e houve reações da Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e do Primeiro-Ministro canadiano, Mark Carney. A direct attack on the very workers that I stood in front of, Unifor workers I stood in front of this morning at the Ambassador Bridge. A bridge that is a symbol and a reality up until now of the tight ties between our two countries, ties of kinship, ties of commerce, ties that are in the process of being broken. Os analistas alertam para o facto desta medida poder conduzir ao encerramento temporário de uma parte significativa da produção automóvel dos Estados Unidos. A Comissão Europeia está a preparar a sua resposta depois de os Estados Unidos terem anunciado novas tarifas sobre as importações de automóveis provenientes da Europa. As medidas terão em conta não só os direitos aduaneiros sobre o setor automóvel anunciados na quarta-feira, mas também as tarifas recíprocas previstas para a próxima semana. Não é claro se estas tarifas afetarão os países europeus de forma individual ou apenas a União Europeia como bloco. A Comissão deverá consultar os Estados-membros sobre uma lista de produtos norte-americanos que foram objeto de tarifas suspensas desde a primeira administração de Trump. Uma segunda lista está também a ser considerada enquanto Bruxelas pondera as suas opções. As atuais tensões comerciais ameaçam os fabricantes de automóveis europeus que já lutam com um crescimento económico morno e com a forte concorrência da China.
I think it goes too far to say that this will be existential right away, but it's impacting definitely a lot, and it comes at a moment where there is already a lot of pressure, competition also from other corners in the world, and at a time where we need to manage a huge transformation, a green decarbonization transformation, a digital transformation. Muito está em jogo, não só para os fabricantes de automóveis europeus e para a sua vasta rede de fornecedores, mas também para toda a economia europeia. O pesado fardo poderá penalizar tanto os consumidores como as empresas dos dois lados do Atlântico. Das heißt, sie werden die Preise der in den USA verkauften Fahrzeuge erhöhen müssen. Teilweise wird man eben auf Margen verzichten. Und mittel- und langfristig wird es darum gehen, eben Produktion, Wertschöpfung in die USA zu verlagern. Alto funcionário da União Europeia disse à Euronews que, assim que Washington anunciar as suas tarifas recíprocas na próxima semana, o bloco poderá ter de responder com outras medidas. Tais ações podem marcar uma escalada significativa na guerra comercial em curso. A erupção do vulcão mais ativo do Havaí recomeçou esta terça-feira. O Kilauea tem estado em erupção intermitente desde o final de dezembro, lançando altos jorros de lava para o ar e derramando rocha derretida no chão da caldeira cada vez que volta à vida. O Parque Natural dos Vulcões do Havaí disse que esta última erupção não estava a afetar nenhuma área residencial. O episódio atual é o 15º da erupção em curso, que tem sido uma atração popular para os turistas.